Fala, tropa, que é o Espartano, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos mais trabalhar aqui numa questão reflexiva. Alguns têm percebido que eu tenho postado um pouco menos do que o habitual, mas a ideia é voltar com força nesse período aqui em que eu estou retornando. Bom, esse aqui é mais um vídeo reflexivo sobre o motivo de eu ter criado o canal. O canal já tem quase 4 anos. Foi criado ali no meio da pandemia, época da Covid. Foi mais uma brincadeira para passar o tempo. Por outro lado, eu também já tinha esse desejo de fazer alguma coisa que viesse a poder agregar em algum sentido. E juntando os gostos que eu tenho por filosofia, história e até mesmo as questões que envolvem o mundo de forma geral, eu decidi lançar o canal, embora tenham poucos vídeos ainda relacionados a esse assunto. Bom, a questão aqui é sobre o motivo de eu ter criado o canal, certo? Então, vamos voltar lá nos anos 2000, 2002, por aí, quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. Naquela época, a internet era de difícil acesso, só o pessoal que tinha um poder aquisitivo maior tinha essa questão de ser mais acessível, de ter os meios, né, o computador, e além de ser cara para realizar o pagamento. E nesse período eu morava numa cidade no interior do Goiás, né, um interiorzinho, uma média de 5 mil habitantes ali, já somando com a comunidade rural. Pois bem, nessa época, um colega meu, ele tinha uma máquina de escrever, aquelas bem antigas, não me recordo a marca dela agora, mas era uma máquina de escrever muito antiga, porém ela ainda funcionava. Era uma máquina funcional, você colocava a folha ali, começava a datilografar e saía a escrita. Então, meus caros, assim que eu vi aquela máquina, eu enxerguei um potencial nela. O potencial criativo que nós temos, né? Uma espécie de insight. E aí eu cheguei para o meu colega e falei, caraca, será que não seria interessante nós criarmos um roteiro para um filme? Olha só a viagem, né? É uma coisa que você podia fazer ali de forma manuscrita, em outros meios, né? Até mesmo por computador, embora nós não tivéssemos acesso. Mas a máquina de escrever em si, ela me trouxe essa ideia de criar o roteiro para um filme. E aí ele ficou super empolgado e falou, não, Espartano, vamos criar sim, vamos fazer o roteiro para o filme. E aí arrumamos um local, lá na minha casa mesmo, e começamos a escrever. E isso, meus caros, gerou um potencial criativo que vocês nem imaginam. A história, ela fazia a junção de muitos temas, né, incluindo terror, ficção, e assim, foi um boom de criatividade. Né? Claro que eu tive essa parceria. Só que como todas as coisas boas da vida, né, da questão, tudo acaba. E o período passou, eu tive que me mudar, meu amigo também acabou se mudando, a máquina ficou com ele, óbvio, a máquina era dele. E aí eu cheguei, né, na cidade maior, cidade grande, e as coisas começaram a me ocupar, estava já chegando no final da adolescência, para início da vida adulta, e tive que servir as Forças Armadas. Fui convocado para servir nas Forças Armadas. E depois que eu comecei a servir, o tempo ficou escasso. E aí, meus caros, é como se eu tivesse
um gap na minha vida, nesse período de serviço militar, depois questões, além de questões profissionais, questões pessoais, família, filhos, e esse sonho ficou esquecido, de virar um escritor, virar um criador de algum tipo de conteúdo. E aí, naquele período da pandemia, em que eu tive tempo para refletir, nós ficamos em lockdown, eu comecei a resgatar algumas memórias, e aí essa memória me veio bastante lívida, bastante viva. E aí eu falei, cara, tá todo mundo falando besteira no YouTube, todo mundo com canal, fazendo gracinha, por que que eu não monto um canal também? E aí, meus caros, eu peguei o celular, na época era um celular não muito bom, o microfone também era um microfone bem ruim, microfone com fio, né, na época, e ele dificilmente pegava um áudio interessante, até mesmo porque não encaixava direito no plug do celular, então ficava horas ali batalhando para que esse áudio ficasse razoável. Mas enfim, né, concluindo aqui, aproveito de não ficar muito longo, eu consegui postar alguns vídeos, fiz algumas pesquisas, falei sobre temas que eu gostava, e embora não houvesse o alcance desejado, isso me ajudou muito a colocar as ideias no lugar. E atualmente eu tenho pensado em voltar, como eu estou voltando, fazendo esse vídeo aqui, a gravar, porque se eu for gravar, eu vou precisar estudar, para que eu não fale nenhuma besteira aqui. Vou ter que ter algum embasamento, porque esse canal ele é um canal aberto e ele vai chegar a muitas faixas de conhecimento, a muitas pessoas, a muitos níveis, né, de pessoas, seus conhecimentos. Então, esse aqui é o vídeo já de reinício dessa fase, né, início de uma nova fase, porque eu voltei a refletir sobre o meu passado lá atrás e vi que a coisa estava morrendo. Então eu falei, não, agora é hora de sentar, de parar de procrastinar e de fazer aquilo que eu gosto, que eu acho interessante. E é isso, esse vídeo fica por aqui. Espero que não tenha ficado muito longe, muito longo ou prolixo, mas a partir desse período iremos fazer essa reestruturação. E é isso, obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e ativar o sininho. E quem não é inscrito ainda, colabora aí se inscrevendo no canal. Até mais.